Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que você está? Como é que vai sua família? Você sabe que temos orado por sua vida, temos orado por sua família, temos orado por seu trabalho e nós estamos à disposição em nome de Jesus. Conte conosco, com a nossa oração, com o nosso amor, com o nosso apoio pastoral, no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos começar hoje uma exposição na Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer uma série de exposições nesta epístola tão rica, tão importante no contexto da Palavra de Deus. Eu quero te convidar à leitura, primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Abre aí a palavra, junte sua família, chame todo mundo, tire aí tudo que possa atrapalhar você, então agora ter o seu tempo de adoração, de reflexão, do ouvir da palavra, do meditar na palavra. Não deixe que nada possa dispersar sua mente, seu coração, sua família. Tá bom? Vamos buscar o Senhor de todo o coração em nome de Jesus. Diz-nos a palavra então, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, e eu vou ler até o versículo 9 neste momento. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por nossa igreja. Obrigado por cada família. Obrigado por cada irmão que nesse momento nos ouve, cada pessoa querida, Senhor, que se dispôs a ouvir a Tua palavra nesse momento. Rogamos-te em nome de Jesus, que Teu Espírito venha sobre minha vida, sobre nós, sobre Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Alimenta-nos espiritualmente, renova-nos diante do Senhor, aviva a nossa fé, endireita os nossos caminhos. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, maturidade na vida cristã, aprendemos a viver esta vida doada por Ti, com gratidão e amor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Visita, Senhor, Wesley José com a Michele. Visita, Senhor, Obed nesse processo da recuperação. Visita a minha esposa Glaucia, ó Deus, nesse tratamento do seu olho, da sua vista, Senhor. Rogamos Tua bênção, Pai. Imploramos Tua misericórdia, dependemos do Senhor. Sê com cada família, sê com cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus embates, supre as necessidades, pastoreia o Teu povo, cuida de cada um, Senhor. Rogamos-te por cada pessoa que tem pedido a nossa oração, em nome de Jesus.
amém, amém, amém. Bom, queridos, a epístola foi escrita por Paulo, apóstolo, que passou por aquela região, não é, da Galácia, uma das importantes regiões do Império Romano. É uma região muito importante que, na verdade, não havia depois apenas uma igreja, mas as igrejas da Galácia, porque era uma região importante, e o evangelho cresceu naquela região, graças a Deus. E o apóstolo Paulo pregou naquela região e nasceu ali a igreja. E ele então, depois de alguns anos, começam ali alguns problemas naquela igreja, naquela região, que vai gerar então, não só essa carta, mas outras situações importantes em relação ao próprio evangelho, em relação ao início da igreja. Na verdade, essa situação que está acontecendo em Gálatas vai gerar o primeiro concílio da igreja, que é registrado em Atos dos Apóstolos, nessa questão se os gentios, os não-judeus que se convertiam, eles tinham que circuncidar-se, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que guardar toda a lei, ou eles estavam agora debaixo da graça, debaixo do evangelho gracioso de Cristo, e podiam viver uma vida completamente nova. Quando o apóstolo Pedro esteve nessa região, ele mesmo, o apóstolo Pedro, ainda com algum conflito nessa área, não é? Ele acaba cedendo a essa tendência que foi chamada de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram os judeus convertidos a Cristo, mas que lutavam para que o evangelho fosse preso às tradições antigas do judaísmo. E o apóstolo Paulo, então, é levantado por Deus nessa circunstância, porque não houvera Paulo reagido, se posicionado, nós teríamos tido um problema imenso até hoje em relação ao evangelho. E esse momento, então, é extremamente crucial para a igreja, para o meu aprendizado, para o seu aprendizado. E quero então me voltar para essa carta, olhando para ela a partir desse contexto que está ali, essa crise dos judaizantes, nessa situação que estão vivendo, que Paulo então escreve para os irmãos com esse propósito: esclarecer a respeito do evangelho da graça diante da questão dos judaizantes, dessa tendência de impor as tradições judaicas sobre o evangelho de Cristo Jesus. Nesse momento da carta, ele vai trazer então a saudação, e nós já falamos aqui então, Paulo, o apóstolo que está escrevendo, e aos Gálatas, as igrejas da região da Galácia. Ele diz que está com eles alguns irmãos, estão com ele quando ele está escrevendo essa carta, e ele então faz esta saudação: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos, e todos os meus irmãos, companheiros, às igrejas da Galácia. E ainda no contexto da saudação, ele entra na questão do evangelho, já trazendo o assunto então que ele vai tratar, e eu quero trazer então o tema que percebo aqui que está diante de nós a partir do texto bíblico, que é exortações diante da inconsistência ou da inconstância. Exortações diante da inconstância. Os Gálatas se tornaram inconstantes no Evangelho. Inconstantes no Evangelho. Vou fazer uma pergunta para você nesse momento que estou apresentando o tema. O que é essa inconstância? No caso de Gálatas, era uma inconstância justamente em relação ao próprio Evangelho. Eles estavam tendendo a obedecer essas tradições judaicas. Eles tinham abraçado o Evangelho, eles tinham se convertido a Cristo, eles tinham realmente recebido perdão, eles conheceram a graça, mas agora eles estavam tentando voltar à lei, por obedecer a tradições, obedecer a alguns líderes,
e entrando em choque então com o Evangelho de Cristo, segundo a perspectiva do apóstolo Paulo. Então levantamos a pergunta: a salvação é pela graça, e a santificação? A santificação é pelas obras? A gente se converte, é convertido pelo Espírito Santo e vive pela graça, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor? Ou a nossa caminhada com Cristo, a nossa vida em busca de crescimento, em busca de santificação, é pelas obras ou pelos atos que a gente faz para merecer alguma coisa de Deus? Essa é a pergunta que está aqui diante desse texto. Essa é a pergunta que o texto nos faz levantar, e Paulo vai mostrar que os Gálatas estavam se desviando, eles estavam num momento de inconstância, momento grave de inconstância, ou seja, eles não estavam sendo constantes, seguros, firmes no Evangelho da Graça. Então vamos observar aqui exortações diante da inconstância. A primeira exortação, diante da tentação da inconstância, precisamos nos lembrar do verdadeiro Evangelho. Diante da tentação da inconstância, precisamos nos lembrar do verdadeiro Evangelho. Observe aí então, quando Paulo diz, versículo 3, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. E por isso ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então eles estavam vivendo uma inconstância. Nessa inconstância, nós observamos então que precisamos nos lembrar do evangelho verdadeiro. Nós estamos, um grupo de líderes, na verdade está aberto para toda a igreja, né? Mas quem tem participado mais efetivamente é um grupo de líderes, estudando o livro do Timothy Keller, A Igreja Centrada em Cristo. E nesse livro ele está trabalhando realmente de uma proposta, na primeira parte que nós estamos então estudando, sobre uma proposta de buscar a renovação pelo Evangelho. E ele traz toda essa discussão então da questão do falso evangelho, tanto do evangelho do moralismo, da religião, quanto do evangelho do liberalismo, não é? Que é outro falso evangelho. Então, dois extremos. Os Gálatas e Paulo está destacando aqui nesse primeiro momento uma confrontação diante da inconstância por causa das tendências do moralismo, da imposição do judaísmo, de tentar viver, não é, pelas obras. E isso é uma questão muito grave, porque nós, evangélicos, protestantes, assumimos que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Mas e a santificação? E o viver cristão? Então deixa eu ser sincero com você, nós precisamos resistir às tentações da inconstância, nos lembrando do verdadeiro evangelho. Não é só ser salvo pela graça, mas é viver pelo evangelho, viver pela graça de Deus em Cristo, pelo poder do evangelho na nossa vida, o evangelho que nos perdoa, o evangelho que nos salva, o evangelho que nos regenera, o evangelho que nos santifica. Então, deixe-me ser bem claro com você o que estava acontecendo com os Gálatas, que nós vamos ver repetidas vezes estudando então essa carta. Eles eram crentes, eles tinham abraçado o evangelho da graça, mas eles estavam então tentando viver a vida cristã pelas obras da lei, não é? Buscando então, inclusive, circuncidarem-se a si mesmos os homens e as crianças, voltando à lei. A lei se cumpriu em Cristo, vamos nos lembrar. Jesus disse: eu não vim revogar a lei. Jesus não revogou a lei, tá bom? Lembre-se disso. Mas ele cumpriu os preceitos da lei. Ele cumpriu em si os preceitos da lei.
toda a lei cerimonial se cumpriu em Cristo. E a lei moral que nós, pelo Espírito, buscamos viver em obediência, mas por gratidão e amor. Por gratidão e amor. A questão séria é a seguinte, queridos: nós vivemos num país nosso, eu quero que você preste bastante atenção, com muito carinho. Não somos melhores do que qualquer outra igreja, mas estamos falando do Evangelho, não estamos falando de igreja, não estamos falando de homens, estamos falando do verdadeiro Evangelho. Qual é o verdadeiro Evangelho? Olha aí, o verdadeiro Evangelho é a notícia, é a boa nova de que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Isso é o Evangelho. Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Nos desarraigar deste mundo, esse processo então que é o processo de santificação, que nós reformados acreditamos que é um processo contínuo, que é um processo que segue conosco a vida inteira, a santificação, e Ele está operando em nós, esse desarraigar, tirar nossas raízes deste mundo. Que mundo é esse que Ele está falando aqui? É todo o sistema de valores contra os valores do reino de Deus. Então, quem opera isso em nós? É Deus, por sua graça, pelo Espírito Santo. Nós respondemos com obediência, mas por qual motivação? Por amor e gratidão. Por amor e gratidão. Isso é viver o verdadeiro Evangelho. Deixa eu dizer para você, o que nós mais aprendemos no Brasil, com diversas igrejas, nesses pregadores da televisão, preste bastante atenção e veja, depois avalie com sinceridade, meu irmão, minha irmã querida, porque talvez você admire alguns desses pregadores. Eu não quero aqui então condenar, eu não vou citar nomes, mas por favor, preste atenção e avalie, porque eles ensinam que se você der o dízimo, Deus vai ficar obrigado com você. Você terá direito de reclamar de Deus. Então hoje não se fala em circuncisão, fala-se muito no dízimo, por exemplo, né? Ou uma oferta que você dá, uma ação que você faz a favor dos pobres. Você deve cobrar de Deus, Deus deve para você, você tem direito diante de Deus. É uma perspectiva então dessa ideia dos judaizantes nos dias de hoje. Você é salvo pela graça, mas a santificação, a vida cristã, você vive por mérito, né? Então você tem que fazer por merecer, e já que você acha que está fazendo alguma coisa, você vai cobrar de Deus. Com toda a sinceridade, é o que mais ensinam nesse país. As igrejas vão, aqueles milhares de pessoas nas igrejas, queridos, porque elas estão indo ali para essa negociata com Deus. Eu vou dar 1.000 e Deus tem que me dar 10.000. Eu vou dar 10.000 e Deus tem que me dar 1 milhão. Eu vou fazer uma campanha com Deus, porque Deus ficará obrigado a me abençoar. Vou fazer uma campanha de 10 dias, de 20 dias. Isso é uma denúncia que nós estamos fazendo aqui, como Paulo fez nos seus dias. Ele disse que isso é uma questão séria, nós queremos tratar isso com seriedade, mas com muito amor, tá bom, gente? Com muito amor em nome de Jesus, porque o Evangelho é amor. O Evangelho é amor, mas essa agressão que a gente faz ao Evangelho, que a gente não percebe, que faz a si mesmo. O moralismo, o legalismo, a barganha, dízimo, tudo isso que a gente faz, em vez de entregar o dízimo por gratidão, de fazer qualquer coisa por gratidão e amor, você já foi perdoado, você já está salvo. Jesus está operando na sua vida. Então o que você faz, o que eu devo fazer para Deus, a gente faz porque já é amado, a gente faz porque já é abençoado, porque se você dá alguma coisa é porque você já tem, se você faz alguma coisa por Deus é porque Ele já te deu, tá bom? Em nome de Jesus. Então nós precisamos, para resistir a essa inconstância, nós precisamos nos lembrar primeiramente do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é Deus operando na nossa vida por meio de Cristo para nos salvar e também para nos desarraigar deste mundo perverso, que é o processo de santificação. Então Ele está operando, tirando as raízes que ainda temos deste mundo, como eu disse, esse mundo, os valores, a filosofia, a perspectiva de tudo aquilo que vai contra os valores do reino de Deus. Mas em segundo lugar, o apóstolo continua dizendo que diante da
inconstância, diante da inconstância, diante da tentação da inconstância, precisamos ter consciência que isso implica abandono do verdadeiro evangelho. Às vezes você pensa que é simples, não é? E talvez que a gente até esteja sendo um pouco duro com estas questões que estamos tratando aqui, que acontecem no nosso Brasil e em outros países também, mas é uma questão muito grave. Olha o que Paulo diz, não é? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, diante da tentação da inconstância, precisamos ter consciência que isso implica abandono do verdadeiro evangelho. Isso é apostasia. O que essas multidões estão fazendo, queridos, é viver outro evangelho, é o abandono do verdadeiro evangelho. Então, tenha consciência disso, que quando a gente está criticando, nós não queremos achar que somos melhores que outras igrejas. Nós não queremos achar que somos orgulhosos, não é? Que nós humilhamos as pessoas, mas a vida inconstante, tentar comprar Deus com dízimo, tentar comprar Deus com minhas boas obras, essa crise que a gente tem de que, será que Deus me ama ou eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar, não é? Então, eu já sou salvo, sou perdoado, mas eu tenho que fazer então mais alguma coisa para Deus me amar? Será que Deus então me ama menos? Não, queridos, o que Paulo está falando é que a inconstância, na verdade, é uma tendência a abraçar outro evangelho. Esse evangelho, no caso aqui que eles estão abraçando, é o evangelho da religião, do moralismo, do legalismo, da opressão. Você já imaginou ter que voltar à circuncisão? Jesus veio para morrer por nós, ele cumpriu os preceitos da lei. Nós vamos continuar vendo que Paulo vai defender a lei também. Ele vai dizer que a lei é santa, é pura e justa, mas ela tinha um propósito, que era apontar para Cristo. Apontar para Cristo. Como a lei é pura e santa, nós somos pecadores, incapazes de agradar a Deus para ser amados por Ele. Jesus agradou o Pai, Ele a si mesmo se entregou por nós. Isso é sério. Paulo está dizendo, essa tendência de inconstância é cair para um caminho de abandono do verdadeiro evangelho. Quando você tenta comprar Deus com seu dízimo, quando você tenta comprar Deus com jejum, quando você tenta comprar Deus até com a sua oração, quando você acha que faz uma campanha de 21 dias de oração, como se fosse uma queda de braço, em que você vai convencer Deus. Eu vou orar 21 dias porque Deus vai ter que fazer isso ou aquilo. Queridos, isso é uma afronta, Paulo está dizendo, isso é uma afronta ao verdadeiro evangelho da graça. Faça jejum de 21 dias para você se quebrantar. Não estamos condenando o jejum, mas faça um jejum, seja de 10 dias, de 20, de 7, de um dia. Faça para você se consagrar a Cristo, para você ouvir melhor o Espírito Santo, para você buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque só a vontade de Deus para a sua vida é perfeita, justa e agradável. Tá bom? Porque senão vamos negar o verdadeiro evangelho, senão vamos abraçar outro evangelho. E eu quero dizer para você, como disse, sem orgulho, sem acusação, mas como denúncia, como palavra profética, de fato, Paulo está dizendo que é abraçar outro evangelho. Quando você tenta comprar Deus com o seu dízimo, ao invés de entregar o dízimo com gratidão, né? Porque Ele já te deu, Ele já te abençoou, Ele te ama. Quando você tenta fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, preocupar com o seu vizinho, ser uma bênção para pessoas carentes, no meio da pandemia, não é? Como a gente tem feito, e eu tenho dito quantas vezes aqui, como eu sou grato porque as famílias têm contribuído, nós temos abençoado muitas famílias necessitadas, mas deixa eu lembrar você, nós fazemos isso porque já somos amados, porque já somos abençoados, porque nós estamos gratos a Deus em Cristo Jesus, amém?
Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade, querido. Nós fazemos porque já somos abençoados. Nós não queremos abraçar outro evangelho. Nós não queremos abraçar o evangelho do legalismo, do moralismo, da barganha, do negócio com Deus, seja circuncidando, seja entregando dízimo, seja fazendo o que for. Nós não queremos fazer isso para tentar ter alguma coisa para chegar diante de Deus e dizer: agora o Senhor tem que fazer a minha vontade. É na verdade isso, queridos, que eles estão dizendo. Agora Deus tem que fazer a sua vontade. Você deu dízimo, você fez isso, você fez aquilo. Paulo diz que isso é outro evangelho. Tá bom? Uma palavra de exortação, uma palavra firme nesse momento, uma palavra profética, uma palavra de doutrina, uma palavra teológica para a nossa vida. O evangelho da graça. A santificação também é pela graça. E se há uma resposta que nós damos a Deus e damos, que é obediência em amor e gratidão. É obediência em amor e gratidão. O que nos motiva é a gratidão e o amor. Deus me ama, eu quero viver para Ele. Deus me salvou, me perdoou, me sustenta, me guarda, cuida de mim, e eu quero viver para Ele, eu quero agradá-lo, eu quero trazer o dízimo, eu quero viver uma vida buscando a santificação daquilo que implica a minha parte, porque Ele está operando e nós respondemos em obediência por causa de gratidão e amor em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro cristianismo. E nós vamos então para o nosso último ponto aqui, quando Paulo então nos diz que diante da tentação da inconstância, devemos com firmeza rejeitar o falso evangelho. Diante da tentação da inconstância, devemos com firmeza rejeitar o falso evangelho. Se por um lado ele está exortando para a gente ter consciência que você pode estar abraçando outro evangelho, agora ele vem dizer então, se você agora tem essa consciência madura de que tentar fazer alguma coisa para Deus, para merecer algo de Deus, para ser mais amado por Deus, para ser aprovado por Deus, isso na verdade é extremamente destrutivo. Isso é outro evangelho, não é o evangelho de Cristo, né? Portanto, então, consequentemente, o terceiro ponto, né, nós, diante da tentação da inconstância, nós devemos rejeitar, nós devemos com firmeza rejeitar o falso evangelho. Olha o que ele vai dizer então aí: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema, ela significa maldito, uma pessoa maldita. É muito grave o que Paulo está dizendo. Sabe por quê, queridos? Nós estamos pisando na graça quando nós trazemos outro evangelho. Seja o evangelho do legalismo, seja o evangelho do liberalismo, nós estamos traindo o Senhor Jesus, nós estamos ofendendo o Senhor Jesus. Ele entregou a sua vida por nós, Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu próprio sangue. Como é que agora eu vou chegar diante de Deus e dizer: não, eu sou salvo pela graça, mas a santificação é pelas obras? Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer de Deus algo, o seu amor, a sua bondade, a própria santificação. Não, longe de nós isso é outro evangelho. E Paulo diz de forma muito grave, ainda que sejamos nós, ele está falando aqui dele como apóstolo, ainda que sejamos nós os apóstolos, ele está falando pelos apóstolos. Agora, nós hoje, os pastores, os pregadores, os evangelistas, os professores, ainda que seja uma pessoa, líder na igreja, que venha pregar outro evangelho, seja maldito, diz a palavra, seja considerado um anátema. É pesado, queridos, mas nós estamos falando não em relação a pastor, não em relação à igreja, nem em relação à denominação. Nós estamos falando diante de Cristo, do sangue de Cristo, da perfeição da obra de Cristo, do grande amor que Jesus derramou na cruz, e nós apresentarmos outra obra diante de Deus para merecermos algo de Deus. E aqui, falando com protestantes, com evangélicos, como eu disse,
Nós não temos confusão em termos da salvação, salvação é pela graça. Mas nós temos tido demais, gente, problema em relação à santificação, o viver a vida cristã. Não faça nada, vamos repetir nesse tempo aqui muito isso, porque nós precisamos aprender e nós queremos que a Igreja Presbiteriana Esperança seja madura nisso. Você não é maldito, não estou falando que você é maldito, não estou amaldiçoando ninguém, mas o Evangelho, a própria palavra diz o que significa abraçar outro Evangelho. Por isso nós que amamos o Senhor, queridos, nós que amamos a Jesus, não podemos abraçar outro Evangelho. O Evangelho, quando a gente olha para a Bíblia, toda a Bíblia é uma grande narração de Deus que nos criou, que viu-nos perdidos e que planejou desde o início enviar o seu Filho. Toda a Escritura, todas as Escrituras Sagradas, toda a Bíblia aponta para Cristo. Tendo Deus outrora falado aos pais diversas maneiras, hoje nos falou pelo Filho. Então Jesus é a revelação especial e foi registrado então tudo sobre Jesus nas Escrituras, que são então para nós hoje a revelação especial de Deus. Quando você rejeita as Escrituras, você está rejeitando o próprio Evangelho. Quando você confunde interpretação do Evangelho, você está trazendo problemas para a sua vida também. Entenda que a palavra de Deus diz sobre ela mesma, dizendo que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É o Evangelho que nos santifica, queridos. É a palavra, o Espírito Santo aplicando a palavra que opera em nós a santificação, que é uma obra de graça. É uma obra de graça, uma obra da graça de Deus em nossa vida. E guarde isso, se nós respondemos com obediência, com temor, não caindo para o outro extremo do liberalismo, é por causa de que nós temos gratidão, porque nós temos amor. Na verdade, deixe-me lembrar você de forma muito grave, mesmo quando Deus ofereceu a lei para Moisés, usando Moisés, Deus mandou Moisés falar o quê? Você se lembra? Eu já preguei sobre isso aqui. Deus chamou Moisés e Moisés chamou o povo e disse: ouve Israel, não é? Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, é o Deus que tirou, que libertou, que salvou e que ama. Por isso não terás outros deuses diante de mim. Aí sim, a resposta por amor e gratidão. Então, se em algum sentido nós vamos buscar amar a Deus e oferecer a Ele nossa obediência, é justamente uma resposta de amor e de gratidão. Já no Antigo Testamento foi proposto assim. E no Novo Testamento isso vem com uma força muito maior, quando a gente tem essa compreensão de que o verdadeiro Evangelho é Cristo se dando por nós, não só para nos salvar, mas também para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, isso é muito sério. Não aceite outro Evangelho, não aceite outro Evangelho, rejeite todo falso Evangelho, tire as falsas doutrinas do seu coração. Qualquer ideia de comprar Deus, de comprar salvação, de comprar perdão, de comprar santificação, de merecer o amor de Deus, de ter alguma reivindicação para colocar diante do Senhor, por favor, não amaldiçoe ninguém, mas rejeite, meu querido. Ainda que você admire algum desses pregadores que tem falado sobre reivindicar, cobrar de Deus, lutar por seus direitos que a Bíblia põe diante de você, lembre-se, querido, que isso tudo é outro Evangelho, é outro Evangelho. O Evangelho da graça é a graça, e se nós respondemos é por amor e gratidão. Nunca venha trazer o seu dízimo sem amor e gratidão. Nunca faça a sua luta contra a tendência de viver uma vida não santa. A luta tem que ser por amor e gratidão. Viver em santidade por amor e gratidão. Viver em obediência por amor e gratidão. Eu estava me lembrando de um testemunho que creio já ter dado aqui, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, passado aí um tempo, bem jovens, e nós nos tornamos um grupo de rapazes muito moralistas, muito legalistas,
Então a gente ia para os acampamentos, né, e a gente queria a santificação, a gente queria uma vida mais consagrada a Deus, a gente queria ter aquela certeza de que a gente era aprovado por Deus. E aí a gente fazia jejum, e a gente ia para os acampamentos, não ia em piscina, não ia em futebol, e não ia para as brincadeiras. Nós éramos os santos, né? Nós éramos os santos, e a gente julgava os outros carnais, eles são carnais, né? E éramos aquele grupinho, né? Que a gente depois aprendeu que o grupinho que estava pingando santidade, né? Havia até essa brincadeira depois. Queridos, e eu me lembro que uma menina, uma moça também que era assim, próxima àquele grupo, mas não era do grupo, né? E a gente percebeu que não era do grupo mesmo, conquanto ela gostasse muito de nós, nos amasse tanto. Ela chegou em casa, nos chamou à casa dela, fez um lanchinho, ofereceu o lanchinho com muito amor e olhou nos nossos olhos e disse: Jesus está muito triste com vocês. Jesus está muito triste com vocês. Vocês acham que são melhores que os outros? Vocês acham que brincar no acampamento é pecado? Pular numa piscina, jogar futebol? E o que vocês estão fazendo é muito pior. Vocês estão achando que são melhores que os outros. Jesus não se agrada disso. Olha, queridos, foi um dos maiores passos depois da minha conversão, ouvir aquela menina cheia do Espírito Santo que eu conheci, uma menina cheia do amor de Cristo, nos repreendendo por causa do moralismo farisaico, legalismo, achar que a gente vai fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, para ser aprovado por Deus, para ser amado por Deus, ao invés de viver uma vida de gratidão, de amor, de obediência por amor e gratidão. Uma vida de obras por amor e gratidão, porque tudo que temos, tudo que fazemos é porque Ele já operou em nós, Ele já fez em nós. Quero concluir então, chamando a sua atenção para algumas aplicações, né? Sabendo do verdadeiro Evangelho que nós temos que nos agarrar a Ele, sabendo que abraçar outro Evangelho é justamente abandonar o verdadeiro, e sabendo que nós precisamos tomar atitude. Não podemos brincar com doutrinas santas, não podemos ser infantis, imaturos na nossa fé. Então, por favor, tome atitudes. Quais são as atitudes que o Senhor quer que você tome diante dEle? Atitude de abraçar o verdadeiro Evangelho para a sua santificação, para a sua caminhada com Cristo. Ele está operando para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, abrace o que Ele está fazendo com amor e gratidão. Isso é a resposta que devemos dar, abraçar o Evangelho para a nossa santificação, trazer dízimo, ou fazer obra, abençoar pessoas, tudo por amor e gratidão, e não viver tentando conquistar alguma coisa de Deus, achar que vai ter algum direito para chegar diante de Deus e reclamar alguma coisa. Tome atitude de lembrar-se que você já é amado, que você já é amada, Jesus te ama, Ele quer a sua santificação. Ele quer muito a sua santificação, mas por ela Ele já morreu, por ela Ele está operando na sua vida pelo poder do Espírito Santo, e o que Ele quer de você é uma resposta de amor, uma resposta de obediência por causa do seu amor e sua gratidão, porque você sabe que você é amado, você já sabe que você é aprovado por Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche o seu coração de alegria em responder a Deus, e que eu também aprenda. Deixa eu ser honesto com vocês, eu também ainda estou aprendendo isso. Aqui e ali quero fazer alguma coisa para ser aprovado por Deus. Eu já sou aprovado, já sou amado, você já é amada por Cristo Jesus. Tome atitudes, tenho certeza que Ele falou ao seu coração. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos do Senhor para viver Teu Evangelho. Precisamos do Senhor para viver o verdadeiro Evangelho. Por isso eu invoco a Tua graça, Tua sabedoria, Tua humildade, Teu temor no nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do falso Evangelho. Liberta-nos de tentar essa tristeza, Senhor, esse fardo de querer fazer alguma coisa para agradar o Senhor e ter algum motivo para cobrar alguma coisa de Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Dá-nos uma semana abençoada, cheia do Espírito,
uma semana cheia de gratidão, vivendo por amor e gratidão, vivendo o Evangelho por amor e gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Receba a bênção em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus venham sobre todos vós, sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor abençoe sua vida.